Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, Jesus? Pastor, eu vou fazer o levantamento aqui do texto de que diz respeito ao apóstolo Paulo e o que ele queria comunicar à igreja da época. Mas existe um detalhe de tudo que ele falou aqui, que o pastor eu vou numerar, que é quando ele expressa a questão da renovação. Ele até dirige a expressão, dessa renovação para o pensamento, para a mente. E eu quero entender esse termo com você. É fato que quando a gente fala evangelho, nós falamos de um processo que Deus instaurou para reconstruir, por isso renovação, para reconstruir a ordem humana desde a sua queda. Ok? É básico de quem quer aprender evangelho. É entender e compreender que antes de a gente começar a falar sobre renovação, na teologia bíblica, nós aprendemos reprovação. Porque a reprovação está sobre o homem. O entendimento é esse. Deus procura renovar. Se não houvesse pecado, não haveria necessidade de salvação. Tá? Porque há pecado e reprovação, existe uma necessidade de redenção. Então, básico. Então, quando a gente fala da renovação, esse termo teológico, ele se centraliza exclusivamente no Calvário. E ali, no Calvário, aonde o Filho de Deus foi expiatoriamente exposto e ofertado pela salvação do homem, a posição do homem e da sua reprovação com Deus por causa do pecado, coloca o homem numa posição de extrema necessidade de Cristo e de subordinação. Então, quando a gente fala sobre evangelho, nós falamos de uma autoridade, de uma soberania divina, que se centraliza exclusivamente naquilo que o Filho de Deus efetuou e cumpriu. Tanto que não podemos falar sobre a salvação de Deus separado do processo redentivo, como também messiânico. Porque uma coisa está interligada à outra. Ok? Um entendimento rápido. Para aquilo que aconteceu com o homem ser restaurado, essa restauração tem que estar representada por alguém melhor do que nós e mais suficiente do que nós. Seres humanos. E a suficiência do que diz respeito ao direito e justiça redentiva só pode ser adquirido, recebido, alcançado por alguém melhor do que nós. Por isso o verbo se encarna. O que está em cima desce e se revela. Porque daqui não sai o pagamento dessa salvação. Então é básico o entendimento disso. Do que está no evangelho é básico. Eu falo, evangelho, eu já tenho entendimento bíblico. De que se trata de um processo que Deus instaurou, que me beneficia, que te beneficia, e toda a ordem adâmica, mas que nós temos que entender e compreender a soberania e a autoridade que está lá. Quem é a soberania? Quem é a autoridade? Quem porta a identidade da soberania e da autoridade que diz respeito, redenção e salvação? Certo? É básico. Agora, quando você entra nessas modas religiosas, tanto o liberalismo como o neoliberalismo teológico, trabalhou, como muitos termos da teologia, essa aqui também, com conceitos filosóficos. O entendimento que vem predominando aí nas igrejas é que a renovação, ela é uma autoconquista do homem. E uma coisa que pega muito no discurso desses caras, que sobem lá no púlpito para falar bonito, mas não falar nada de Bíblia, uma coisa que pega muito, que eles incentivam demais as pessoas, é aquele fator de Jesus trabalhar no homem o seu melhor potencial. Senhores, nada daquilo que nós usamos aqui é nosso e está em nós.
O processo exige que o que vai ser usado aqui, dentro desse processo de admissão e renovação, o que vai ser usado aqui seja dele, não do homem. Eles pegaram a soberania e a autoridade messiânica de Jesus e transformaram isso em serviço. Tiraram a subordinação do homem em relação a ele e o que ele ofertou e colocaram Jesus ali numa condição, numa posição de servir o homem. E inclusive isso, de fazer com que o homem tenha um encontro consigo mesmo no seu melhor potencial. Olha, o Evangelho diz que não há potencial nenhum de salvação no homem. Que inclusive ele não foi resgatado nem adquirido por Deus com o preço da terra. Então é muito sério isso. Existe alguma coisa que Deus quer que você descubra em você mesmo? Existe. Miséria. A miséria que muita gente não quer enxergar. Agora existe uma outra coisa que exista em você, em mim, que nós vamos usar redentivamente com Cristo? Não. A não ser a decisão, a não ser a escolha. Mais nada. Quando a gente fala da renovação, na teologia bíblica, Deus está tirando o homem e colocando Cristo no centro. Ele é a videira. E ponto final. Mas, obviamente, muita gente vai atrás desse mercado religioso. Vocês sabem que é uma crítica que eu sempre trago aqui, né? Existem algumas coisas que o pastor vou fazer questão aqui de fixar nesse altar, ideias e pensamentos que a gente não permitiria, não aceitaria aqui. Porque entendemos que seria uma das maiores afrontas, escárnio, desacato, desvalorização, pensar isso. Que o Evangelho é um estilo de vida. E eu venho dizer aos irmãos, condenem isso. Mas antes de começar a entrar no mérito da questão da renovação, o pastor, eu queria, aqui nesse primeiro ponto, falar sobre o apóstolo Paulo, porque no capítulo 12, ele coloca até aquela questão, né? Rogo-vos, pois, irmãos. Esse rogo-vos, pois, é uma coisa interessante, ele se conecta com outros capítulos que ele escreveu, até mesmo em Romanos, tá? E que ele defendeu aqui, no Evangelho do Senhor, 3 importâncias ali que o pastor eu vou especificar aos irmãos na igreja. A primeira delas, da salvação pela graça de Deus. Que quando ele falava sobre isso, com base no Evangelho do Senhor, ele estava querendo deixar claro o quê? Que se salvar por meio de Jesus Cristo, não há mérito humano, mas só graça. Não há justiça humana, mas só a justiça de Deus. Aquilo que eu acabei de falar agora aqui. Nada é nosso, nada sai de nós, tudo vem dele e é dele. Você tem que entender isso. E me parece que a igreja de lá não estava querendo admitir isso. Um outro ponto que ele entra também na questão é a salvação de Cristo numa dimensão universal. A universalidade da graça de Deus. Que quando ele entra nesse mérito em relação à igreja, que haviam tendências lá, de pessoas acreditarem que havia uma salvação exclusiva só para judeus. Então ele começa a combater exatamente essa questão de haver uma nacionalidade para a salvação de Cristo. Olha, não há uma nacionalidade, não há um povo específico, existe fé, existe o crer. Ele desceu aqui para salvar todo o homem. E não existe uma exclusividade, existe isso, o chamado. Não há uma predestinação de Deus para uma escolha. Existe uma predestinação de Deus para quem vai ser o Salvador. Porque ele foi eleito na sua pré-existência, de antemão, eleito antes de se encarnar. Para ele existe isso. Para mim e para você, só o chamado. Vem quem quer, vem quem crê, vem quem deseja. Ninguém nasce salvo. E ninguém é indicado. Entendeu? A salvação vem pela fé e pela pregação. Aí um terceiro ponto, que são fundamentos básicos, princípios essenciais do evangelho que Jesus pregou, que Paulo está trabalhando na igreja lá e havia resistência.
Um terceiro ponto, a justificação pela fé em Cristo. Quando ele entra no meio da questão da justificação pela fé em Cristo, que vai estar dentro de tudo que eu vou falar hoje aqui, ele está deixando claro para aqueles que estão lá, o quê? Que a salvação de Deus para os homens, existe uma mediação para isso. Um representante, né? Para isso. Aquele cujo autoridade e soberania tem poder para eliminar e absolver o homem de toda culpa e pecado. Então esse acontecimento redentivo, ele não acontece, ele não se realiza pelos canais da religião. Esse acontecimento redentivo, ele se cumpre sob a medida daquilo que Deus elegeu e manifestou, sob medida, estatura, profundidade, largura, dentro daquilo que Deus estabeleceu. Então há uma promessa de anulação de culpa e condenação sobre o homem, e quando falamos justificação da fé, nós estamos entrando no mérito jurídico da redenção. Existe um mediador e um representante que só ele porta autoridade e soberania para dizer, vai porque os teus pecados estão perdoados, um exemplo. Que não é teologia de Paulo, tá? Então esses 3 pontos que o pastor está falando aqui, que são essenciais e fundamentos básicos do Evangelho, Paulo estava entrando no mérito em Romanos, como também entrou em Coríntios lá, porque havia lá um problema como há aqui, da resistência, tá? Dessa soberba, e até mesmo soberba intelectual, de alguns acharem que não é nesse ponto tão extremo a salvação de Deus, ou tão verticalizado, que não possa debater, que não possa discutir as razões e os méritos. Olha, teologicamente, biblicamente, sim. O evangelho que Jesus pregou, ele não dá abertura para ideias, nem para debates de opiniões. São decretos e são invioláveis. Tudo que ele disse e fez é inviolável. Aí Paulo vem, depois disso tudo, tá? No versículo 1 até e 2 também, ele traz ali implicações de participação, que também estão no Evangelho do nosso Senhor. E ele recomenda o quê? Aí eu vou numerar aqui. Apresentai-vos, ele usa a expressão, né? Aí ele vai tratando a totalidade do ser, implicação de Cristo, para nós, na graça, sacrifício vivo e aceitável, que quer dizer obediência legítima, adoração consciente, que ele entra no mérito da questão do culto racional, uma adoração a Cristo, que seja consciente, bíblica, e que esteja debaixo de uma conversão verdadeira, obviamente, transformação contínua, e ele entra no mérito também da questão, transformáveis pela renovação da vossa mente, e cita a questão da renovação do pensar, e essa palavra renovação que o pastor, eu vou trabalhar com os irmãos aqui, essas implicações de Cristo para o homem participar da obra que ele cumpriu, ela dá uma visão aqui já para nós. A redenção que ele trouxe para nós atinge integralmente todo o nosso eu, dentro e fora. Só que tem um detalhe que eu já quero entrar aqui. Quando a gente fala de uma renovação legítima com Cristo, essa renovação ela é mais celestial do que terrena. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque como já entrei no mérito, o propósito de Deus com o Filho é reconstruir o homem na presença dele. E por mais que essa reconstrução venha a se tornar um testemunho público, o objetivo não é, com a renovação, apresentar o homem como sociedade. Que é um outro detalhe do liberalismo teológico, que o pastor mencionei aqui. O que a sociedade tem a ver com isso? Nada. O Evangelho do nosso Senhor só define que Ele quer que tudo aquilo que Ele reconstruiu seja apresentado perante os homens para registro disso. Que Ele pode. Não deve. Ele não é servo de ninguém aqui. Ele pode. Ele tem autoridade. Mas o objetivo é mais celestial do que terreno. Muito mais celestial do que terreno. E por mais que a gente esteja provisoriamente aqui,
entre os homens, nada daquilo que Jesus está reconstruindo em mim, em você, atinge esse objetivo. Da gente ser aceito pela humanidade, pela sociedade, inclusive isso. Cumprir papéis ali, entre eles, até mesmo de profundidade política, cultural, não há esse objetivo. Ah, pastor, eu discordo. Por quê? Em que momento que Jesus deixou em evidência isso aí? Que a igreja dele iria se transformar no que ela é hoje. Inclusive isso. O que eles estão pregando em cima do púlpito. Em que momento que o Senhor deixou lá autorização para esses caras falarem o que eles querem, com base em cultura, com base em conceitos modernos? Não há brecha lá. Arrumaram aqui o esquema. Mas ali com ele e com o reino celestial, não tem esquema. Então dizemos o seguinte, se você já tem problema, entendeu? De se sentir excluído pela sociedade, por alguma coisa que diz respeito ao teu eu, o evangelho dele também não vai servir para você, filho. Porque quando você aceita Jesus e começa a viver a fé dele, você não tem a dúvida que dar testemunho dele naquilo que você é e vive, já repercute esse tipo de rejeição, para não dizer sofrimento e perseguição, porque a humanidade, a sociedade, o mundo não aceita nada que esteja fora do controle deles, inclusive estatal, inclusive político. Então, se você já tem um problema de sempre querer atingir a aprovação das pessoas e querer ser alguma coisa que elas querem que você seja, evangelho não serve para você. Porque aqui, ó, a exigência já é essa. Quando você vier participar da salvação dele, venha por inteiro, na totalidade do seu ser, porque ele vai preencher todas as coisas.